Hoje são vocês dois, mais 4 professores e um colaborador. 7. 7. Faturamento dobrou? Dobrou. Todo mundo recebe em dia? O prolabore de vocês tá ok em dia? A gente não tinha certo. também. Tá pagando a Safira certinho, Tô Samir? pagando. A gente não tinha Inclusive, prolabore. aumentei o salário dela. Não vou falar que foi do nada, vou falar que foi Deus. Que apareceu assim no Instagram falando. Num anúncio? Você que é dono de escola de música. Vai, louca. Passei. Aí, de novo, você tá me perseguindo, né, Cíntia? Eu vou ter que ver o que você tá falando aqui, né? Claro, o robô ali Deu do certo. anúncio trabalha a meu favor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia em educação musical, e esses episódios se destinam a donos e donas de escola de música e professores de escola de música que querem profissionalizar o seu negócio, a sua escola e a sua metodologia. E nesse episódio de hoje estou aqui com 3 mentorados que são proprietários de escolas de música e sócios de escolas de música. E coincidentemente todos eles trabalham em família. Então a gente vai falar dessa maneira de gestão, de como você realmente definir os papéis nas escolas de música quando são administradas por família. Então primeiro eu quero dar as boas-vindas à Isabelle. Seja muito bem-vinda, Belle. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês hoje. E posso ter certeza que vai ser de grande valia, de contribuição para todos nós. Com certeza. A Isabelle é proprietária da Belan Escola de Música e Arte, que está localizada em Santa Bárbara do Oeste, e ela é sócia do pai dela, o maestro Paulo Belan. Isso mesmo. Isa, desde a infância você já tem esse contato com a música e com seu pai, né? Porque, na verdade, independente de a gente seguir a carreira profissional musical, ele sempre fez questão que a gente aprendesse a tocar um instrumento, a se musicalizasse, né, por entender como a música contribui com o desenvolvimento do ser humano, independente de carreira mesmo. E eu sempre fui a mais curiosa dos meus irmãos, né? Então eu comecei com a musicalização infantil, fui pro violino, fui pro canto, aprendi alguns instrumentos e fui a única que teve interesse em seguir a carreira profissional musical até me formar em licenciatura em música. E aí começar a falar para ele de a gente voltar a ter uma escola, porque quando eu tinha 1 aninho ele teve uma escola de música, que naquela época não teve, assim, teve muito sucesso, mas teve algumas coisas que não fez com que desse certo. E aí ele acabou indo para trabalhar com orquestra por ser maestro, né, e também dar aula em algumas escolas. E aí depois ele acabou não dando mais aulas particulares, né, não tendo a própria escola. Quando eu me formei, não, até antes disso, né, em 2010 ele começou com um projeto social que se chamava Ninho Musical em Santa Bárbara, de aula de música para orquestra, né, e aí eu falei para ele, vamos montar um coral aqui, né, e eu fico responsável pelo coral em 2010, nossa, né, muita loucura, mas eu já sentia que eu podia assumir aquela responsabilidade, e ele também, né. E aí fiz o coral com o pessoal, tudo, e aí comecei a dar aula a partir disso. Eu falo que eu não queria dar aula, porque não era o meu objetivo, né, de carreira, mas acabou que as coisas aconteceram dessa forma. E aí eu me apaixonei, né, por dar aula, pelos alunos, por essa experiência que a gente vive em sala de aula. Gostei muito disso e vivia do projeto, dessas coisas que a gente fazia, outras que a gente faz até hoje, como música para evento, né, esse tipo de coisa. E aí depois cheguei no momento, né, da vida lá em 2019, estava trabalhando como CLT, dando aula de música numa escola regular. E aí conversando com meu marido, ele falou assim, chega, né, monta a sua escola. Aí tudo bem, falei, vou encarar. Fui lá, a gente conseguiu um espaço, começamos a nossa escola, 2 salas, um banheiro a gente tinha, até 3 meses atrás era assim, e a gente investiu tudo que a gente tinha nessa escola, inauguramos em março de 2020, pandemia, né? E aí tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo acontecendo à nossa volta para dar errado, mas a gente acredita muito no propósito, né? Muito no propósito, inclusive, de Deus na nossa vida, através da música. Então a gente sabia que ia dar certo.
E aí as aulas online fizeram com que a escola crescesse, que tudo florescesse, né? Que determinasse que a escola realmente era a melhor escolha para nós. E a gente foi construindo, foi crescendo. Tivemos alguns desafios depois que eu me tornei mãe, né? Porque é difícil esse início da maternidade em gerenciar a sua escola. Da vida, né? Uma reorganização total de si, de tudo, da família, do local que você trabalha. E aí eu conheci você, né? Apesar de a gente morar perto, eu não sabia que você trabalhava com isso. Quando eu conheci você, as coisas começaram a mudar. E realmente a gente vê que aquelas sementes estavam brotando, de verdade, né? A gente até se emociona porque é realidade, né? E a gente decidiu organizar a nossa escola de forma que a gente sentisse que isso ia trazer mesmo um crescimento. Então hoje eu sou diretora administrativa da escola e meu pai é coordenador pedagógico. Então, ele faz os treinamentos com os professores, ele traz toda a expertise dele, tanto de professor como de músico, né, de carreira mesmo, mais de 40 anos de experiência, e isso faz muita diferença, né? Hoje a gente consegue ter, assim, um respaldo de quando eu pergunto para as pessoas como você conheceu a escola, como você chegou até nós, foi indicação, né? Então, a gente sabe que as pessoas que vêm para a nossa escola é porque tem certeza de que vão aprender. Então, isso é algo que deixa a gente realmente muito feliz de ter chego nesse ponto, né? E a gente é muito grato a todo esse trabalho que você tem feito de incentivar, de orientar, de trazer para nós, às vezes, pontos pequenos que a gente não percebe. Nem sempre são coisas tão grandes, né? Que a gente Exatamente. fala. Tinha um ponto cego que você não estava vendo. Ajusta isso para engrenar essa máquina para ela andar. Exatamente. Então, nem sempre tem a ver com grandes coisas, né? Claro que às vezes tem. Mas, de repente... Pequenos ajustes que vão ajustando o carro e ele vai rodando, Isso, né? E faz diferença. Você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? E vai tudo se ajustando e ficando como você sonhou, né? Ou até melhor. Com certeza. E agora estamos num espaço que temos 4 banheiros, 5 salas de aula, uma recepção, graças a Deus, que não tinha antes. Eu lembro quando você chegou na mentoria, você estava querendo mudar para a escola, eu falei, Isa, calma, vamos sedimentar, vamos estruturar. E acho que menos de 6 meses depois, vocês conseguiram inaugurar a Escola dos Sonhos que vocês queriam, fizeram um belo espetáculo no final do ano. A gente vai falar mais sobre isso. Tá bom. Tá bom? E eu queria apresentar a vocês também o Samuel e a Safira, que vêm da cidade de Orleans, interior de Santa Catarina. E eles são proprietários da Clavo Escola de Música. São músicos, marido e mulher e sócios proprietários da Clavo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Cíntia. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter vocês aqui. Pela primeira vez a gente se conheceu hoje, presencialmente. É verdade. Tanto tempo já online, né? Mais de um ano. E hoje, presencialmente, estamos aqui. Estou muito feliz de receber vocês em Piracicaba. Quero situar todo mundo. Hoje nós estamos em janeiro de 2025. Eles estão em Piracicaba, interior do estado de São Paulo, porque a partir de amanhã começa o congresso para donos e donas de escola de música e todos eles estão aqui. A Isabelle do interior de São Paulo e eles do interior de Santa Catarina vieram para cá para participar desse evento, se organizaram, se estruturaram, deixaram a escola ali rodando e estão aqui para buscar mais conhecimento. Contem um pouquinho de como foi a união de vocês, porque eu acho que primeiro começou como namorados, depois marido e mulher e depois como sócios da escola. Então, como começou essa história de vocês até hoje ter essa escola consolidada que vocês têm? Eu vou começar. Pode ser? começar, meu. Então vamos lá. A gente se conheceu em Curitiba, quando o Samuel foi cursar música lá. E ele era maestro de uma igreja, de um bairro onde eu morava. Então, nos finais de semana, ele passava nos cultos, né? E cuidando da orquestra lá. E aí a gente se conheceu, passou um tempo, a gente começou a namorar, só que a gente só começou a namorar quando ele retornou para Santa Catarina terminou os estudos, voltou para Santa Catarina para morar com os pais. Então a gente começou um namoro à distância, depois eu me desloquei até... Na época nem tinha WhatsApp, internet? Não, tinha, tinha, mas o Samuel WhatsApp. não era muito ligado, então a gente só era por ligação. Telefone mesmo. Muito bom. Acho que chamada de vídeo a gente fez uma só, todo esse tempo. E aí o Samuel foi... Daí ele ficou em Orleans e eu acabei me deslocando para Orleans pra gente casar, né? Então eu larguei toda a minha vida,
a minha faculdade que eu tinha começado de pedagogia e fui pra lá. Aí a gente casou e em 2020, que foi o ano do nosso casamento, inclusive foi o único casamento na cidade, Foi. né? No meio da pandemia. No ano, Porque foi na pandemia. Isso. Uhum. E a gente casou, e no ano que a gente casou, a gente abriu a escola. Muito simples, né? Um espaço ainda muito improvisado, claro, mas a gente abriu a escola. A escola Clavo, ela nasceu dentro da igreja, na verdade. Ela começou no porão da igreja, onde na cidade não tem nada de música, assim. Tinha alguma coisa de música, mas não, assim, com esse embasamento acadêmico. Sei. Quantos habitantes tem? 27 mil habitantes. Show. E aí, começou ali, não tinha o nome Clavo ainda, né? Era a escola de música da Assembleia de Deus. Tá. E A qual você dava aula de graça por 3 anos, né? Foi. Formou a orquestra que tem na igreja. Foi muito suado ali. Com certeza. Muito suado. Muito propósito, né? E quando Muito propósito. quando eu vim para Orleans, eu disse para ele assim, olha, a gente precisa casar, você tá fazendo um trabalho de graça, mas a gente precisa casar. Então, você vai ter que começar a cobrar, e eu fui trabalhar. E aí foi onde ele entrou cobrando. Então, na verdade, aí foi onde eu comecei a entrar e a gente começou a estruturar isso junto, né? Isso, aí eu aluguei um lugar bem pequenininho, tinha uma sala e uma recepção. E começou ali. Tudo começou ali. Nesse tempo, eu tive a cara e a coragem de iniciar Uhum. as aulas a domicílio. Foi. Só que eu sou uma pessoa assim, ao mesmo tempo que eu começo, eu sou muito empolgada, né? Eu também dou aquela pausa. E eu cheguei pra ele e falei assim, olha, depois de 2 meses, não dá mais pra eu ficar indo em casa, porque o tempo que eu, de deslocamento, monta material, desmonta, é o tempo de um outro atendimento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos alugar uma sala comercial melhor, Foi. onde eu possa atender as crianças, né? E porque onde ele tinha não dava pra atender. Uhum. E aí a gente começa a escola, né? E no já início, começou chamando Clavo? Esse nome, na verdade, eu tava sentado na sala de casa, um dia muito aborrecido, assim. E aí a minha sobrinha tem aqueles painéis de pintura. Sei. E eu lembro que eu desenhei uma clave bem grande, assim, fiquei olhando para aquela clave. E ali eu fiz vários desenhos naquela clave. Aquela borda que desce, eu desenhei um clarinete, uns pianos e tal. E aí eu escrevi clave, mas eu tirei o E e coloquei o O, porque eu me lembrei do avô, CL de clarinete. Pensei em várias coisas quando eu olhei para aquele nome e aquele nome colou, assim. Sentia Muito que bom. foi assim que nasceu o nome da clave. Muito bom. E já nesse espaço, ainda um pouco improvisado, ele já tinha uma placa onde ele colocou a clave, a gente fez uma logo. Acho que foi a primeira coisa a única coisa que a gente tinha investido até então era nisso. E aí a gente foi com a cara e com a coragem e abrimos então esse espaço. E passou 2 meses, a gente já não tinha mais horários. E a gente alugou conforme a perna alcança. Então, a gente alugou uma sala e uma recepção. Então, quando ele estava dando aula, eu estava na recepção e vice-versa. Mas aí chegou um ponto que a gente precisava atender de forma simultânea. E aí, a gente tinha um contrato de 10 meses ainda pela frente. E eu pensei assim, agora, né? E aí, a gente ficou meio assim de sair. Mas a gente conversou com o proprietário e a gente acabou saindo depois de 6 meses. Nesse meio tempo, a gente começou a fazer muito fúnebre também. Que a gente, vocês têm um trabalho a gente forte faz muito com casamento, fúnebre, Sim. mas o fúnebre, por causa da pandemia, onde as pessoas não podiam ver o ente querido, então eles sempre contratavam uma homenagem. Então foi uma época... Música em velório, desculpa. Exatamente, música em velório. Que Tem um interessante. mercado muito grande Sério? pra isso no Brasil. Muito Inclusive, é o que uma das coisas que a gente mais ama fazer. Sim. Uma das coisas que a gente mais ama fazer é o pacote Cerimônia fúnebre. de cerimônia fúnebre, porque é muito emocionante. Sim. E que legal que tu trouxe isso, né? Porque você sabe, o Salomão já dizia, né, que vale mais você estar numa casa de luto do que numa casa de festa. E é verdade, a gente experimentou isso na prática. Uhum. Mas assim, musicalmente falando, você via no final, assim, as pessoas, tipo, abraçando, um irmão abraçando o outro. Tipo, a gente deu algo especial pro Sim, nosso pai, nesse pra nossa momento. Uma mãe. despedida honrosa, né? Foi. Digna de como a pessoa merece. Quando a pessoa falece, você não pode fazer muito mais. Acabou. Você não pode fazer. Em vida, Né? não mais. Não mais. A pessoa não Mas tá mais a nesse última plano, coisa né? que você consegue fazer é uma homenagem. É uma despedida digna, honrosa, bonita. Então tem toda nesse nosso cerimonial tem toda uma chuva de pétalas. Tem o violino que acompanha a urna, Todos que a gente chama uniformizados, o caixão de urna, né? Uhum.
A gente sempre vai uniformizado, faz todo um apoio também psicológico para a família, Claro. pós-cerimonial também. Então, bem legal. A escolha da música também é a família que faz. E é bem, Bacana. bem nesse meio termo, porque daí a gente acabou indo para morar numa cidade vizinha e a escola se manteve ali. E a gente vinha atender a escola e voltava. E aí chegou um ponto assim que a escola começou a crescer demais e os fúnebres diminuir, porque daí tava mudando a fase. Sim. Agora era a fase de investir na escola e não nos cerimoniais. Foi onde... Ainda bem. Foi acabando a Foi. pandemia, né? Ainda bem. É verdade. Ainda bem. E aí, nesse meio termo, a Safira... Vamos voltar pra Orleans. E aí eu disse pra ela, assim, num ato de fé, eu disse pra Foi. ela assim, a gente só vai, porque eu cuidava do financeiro, se a gente tiver o aluguel da sala e da casa nesse valor. No valor X. Só que o valor que ele disse, eu disse pra ele assim, ó, você já tá falando isso porque é impossível. A gente tem uma sala comercial e um apartamento nesse valor. É impossível. Você tá falando isso pra não acontecer e não dá certo. E aí ele falou, não, mas se for, vai dar. E aí as pessoas confundem muito, né? Acho que eu sou mais firme, mas na verdade é ele que é. E aí, quando ele coloca uma coisa, acabou, ponto final. E acabou acontecendo de a gente encontrar uma sala comercial exatamente o mesmo valor que ele tinha, que ele propôs. E deu certo e a gente, então, entrou. Foi tão engraçado que a gente chegou pro proprietário e ele pediu R$50 a mais ainda do valor que eu tinha pensado. Uhum. E aí ela... você não faz R$50 a menos. Isso é uma sociedade, né? Já ajustando. E aí fechou certinho. Já ajustando os negócios da escola, já conversando, já ir alinhando. Era capaz dele não fechar, né? Por R$50 a mais. Não, capaz. E isso é uma sociedade, né? Ir ajustando, ir alinhando, sentando e conversando. E falando de sociedade, tem muitos desafios, muitos. Sociedades se desfazem, muitas vezes o negócio não cresce porque um tem uma mentalidade, outro tem outra, e isso não é incomum, isso é muito comum em qualquer empresa. Como que vocês lidaram com esses desafios iniciais de sociedade e como que vocês foram lapidando isso? Podem contar um pouquinho? Eu acho que a Sassá agregou algo na escola muito importante, assim, porque eu tinha muito conhecimento, eu fiz graduação em composição e regência, violão erudito, um monte de curso pra lá, até inclusive eu vim a Piracicaba fazer aula com o Jamil Maluf, Sim, no festival aqui de Piracicaba, e só que o que acontece, eu não sabia ganhar dinheiro, eu não sabia vender o peixe. E a Safira, ela é vendedora, rapaz. Essa menina aí Uma vez eu conversei com um senhor em Curitiba, que ela trabalhou para esse senhor, ele disse, o fio de ouro dessa menina é a venda, não esquece disso. Ele falou para mim, quando eu era bem gurizão. E é verdade. Então a Safira começou a me vender, começou a vender a escola, começou a vender o que é uma aula de música, é onde a gente pode crescer, assim, se desenvolver. E aí entra um outro ponto também. Desde quando eu fui para Orleans, que disse pra ele assim, olha, tu precisa cobrar por esse teu trabalho, tudo isso, sempre foi... Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e a minha área inicial é a pedagogia. Então, a pedagogia ela é uma formação que ela abre teus horizontes, assim. Então... Tem muitos leques para trabalhar, você tem muitas possibilidades. Inclusive, a gestão é uma delas, né? Sim. Coordenação, gestão. E aí foi onde eu fui colocando coisas do que eu sabia na mentalidade do Samuel. Porque o Samuel, musicalmente, ele é extraordinário. Sim. Em relação a mim, eu sou zero. Não tenho medo de falar, porque ele é um músico excelente. Mas o que a gente uniu? A parte técnica dele com a parte de gestão. E claro que no início não é fácil, né? Porque quando eu falei pra ele assim, olha, vamos abrir uma sala, vamos colocar pra eu trazer os meus alunos, eu sou assim, ó, cara e coragem, vamos lá. E não tem assim, vamos ver se dá certo. Não, eu vou fazer dar certo. Vai dar certo porque eu vou... Não tem plano B, né? Não, é aquilo não e pronto. Plano B. Eu sou assim também, não tenho plano B, vou fazer até dar certo. E aí o Samuel, até ele, na época, ele respondeu assim pra mim, mas tem que ver se teus alunos vão durar mesmo. Ele respondeu assim, e eu guardo isso comigo porque hoje... Eu tenho ainda o meu primeiro aluno de musicalização infantil, ainda é aluno da Clavo. Há quantos anos isso? Há 4 anos. Olha só. Ele ainda é aluno da Clavo. O aluno mais antigo da escola. Mais antigo da escola. Legal. Então, o que a gente uniu? Eu sou muito ativa e faço as coisas assim, sou muito corajosa. Mas o Samuel, ele também vem pra falar assim, opa,
calma aí, não vamos ser tão avoados, vamos colocar o pé no Mas chão. é bom esse vamos ver. equilíbrio, né? Precisa ter esse equilíbrio. Então a gente acabou Sim. fazendo isso intuitivamente, né? Legal. E a característica de cada um também, né? E você com seu pai, como que é essa sociedade? Vocês dividem papéis ou às vezes fica meio misturado? Quais foram as dificuldades no começo que vocês tinham no quesito sociedade, trabalhando juntos na mesma empresa? Na verdade, a gente não começou com pensamento de empresa. Eu acho que esse foi o grande problema de tudo, né? A gente começou com a cabeça de professores de música dando aula no mesmo espaço. Tá. Então, pelo fato de você não ter um pensamento empreendedor, de gestão, de estrutura de empresa, é onde é a maior falha, acredito que de grande parte das Com pessoas certeza. que saem da sala de aula para Sim. virar uma empresa. Isa, o professor de música e o dono da escola de música, ele estuda muito técnica. Sim. E ele estuda técnica e ele muitas vezes fica obeso de informação, ele compra muito livro, muita partitura, às vezes compra 3 livros para usar uma partitura. Exatamente. Então você vai investindo no que não é necessário e você vai ficando obeso de informação e você não deixa espaço para gestão. Sim. E aí você não consegue crescer. Você está investindo aonde não precisa. Isso é uma questão de qualquer especialista, eu acho, não só do músico, do médico, do fisioterapeuta, de todo que é o que a sua filha profissional falou, eu gostava liberal muito que a de gente pensa. estudar, né? Ela Isso. trouxe isso, né? Eu gostava muito de estudar, o Samuel diz. Então, é uma coisa que a gente acaba ficando muito preso em só buscar conhecimento. Sim, E a parte de aplicar, a gente acaba tendo dificuldade. exato. Eu acho que também é uma questão até cultural, assim, nesse sentido nacional mesmo. A gente não tem educação financeira, né? A gente não aprende Verdade. educação financeira desde criança, né? No máximo banco imobiliário. E nem gestão, né? Nenhuma, Nem né? gestão. Nenhuma gestão de tempo, nenhuma gestão Sim. de financeira, nada. E nem se ensina a questão de investimentos, né? Então, hoje, como mãe, pelo menos eu penso que eu devo isso à minha filha para que ela se torne uma mulher de sucesso independente e já possa pensar em se estruturar desde cedo de forma com que ela tenha sucesso no que ela escolher, Sim. né? Se for para conseguir a nossa escola, que Claro, seja. senão, que mas ela se seguir. for, exatamente. Então, a gente, na verdade, tinha essa dificuldade, porque a gente também alugou um espaço que era co-work junto com um fotógrafo. Tá. A gente dividia. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E a gente dividia esse espaço em 4 Sem estratégia pessoas, nenhuma. né? Não, tava tudo aqui. Então, assim, a minha irmã é cerimonialista, né? Trabalha com eventos. Então, ela dividiu o espaço com o fotógrafo e eu Sim. uma sala com o meu pai. E começou a dar esse BO, né? De eu queria usar, ele queria usar. Ele, né? Começou isso. Sim. E aí foi nessa época que eu falei, não, vamos alugar um espaço só nosso pra gente, Bom. tá? E aí colocamos o nome de Escola de Música Mestre Paulo Belan na época, porque é um nome forte, Sim. né? Nesse sentido do que foi facilidade para nós, tem isso, porque ele é muito conhecido aqui na região, e então as Ele pessoas... já tem autoridade como músico, como Sim, maestro. exatamente. Então, foi muito fácil nesse sentido, né? De conseguir o respeito das pessoas. Nossa, o maestro agora tem uma escola, né? Então, só que é devagar, né? Esse processo de marketing Sim. hoje é muito difícil e tá mudando tão rápido que a gente às vezes não, a gente não acompanha, né? O jeito que a A gente fazia fórmula, marketing há um né? ano atrás é totalmente E a diferente. gente tem que, desse, né, tá correndo atrás sempre e ter profissionais na área que nos ajudem nesse sentido, porque não dá para dar conta de tudo. Não. Então, aí a gente montou lá, colocou Escola de Música Mestre Paulo Belan. Aí eu falei assim, nossa, mas esse nome tá muito erudito, né? Eu quero colocar aula popular aqui também, né? Sim, e o popular Por- talvez aproxime mais as pessoas, talvez esse era o Era seu a maior objetivo. demanda também. É a maior demanda, né? Aqui na nossa região Sim. Mas engraçado, né? Que como ele tinha o projeto de orquestra, é maestro, tinha muito esse conhecimento das pessoas saberem que ele era maestro, tanto é que muita gente chama ele ou de maestro ou de Belan. Então, Tá. isso acabou assim. E aí, as pessoas que vêm atrás hoje é para fazer aula adultos, aula de instrumentos de orquestra, piano, já vem nessa vibe. E a gente falou assim, não, então a gente tem que, né, aumentar essa fatia do bolo, vamos trabalhar aqui. E aí a gente trouxe um professor de cordas populares, que já tinha todo um estereótipo do rock, dessa coisa que traz, né, pra galera que curte, que eu acho que isso faz sentido quando você usa no marketing, né, que a gente começa a pensar muito em marketing depois, né? Depois De da como a mentoria, gente- né? O seu pai, ele tem uma formação erudita e trabalhou muito com erudito, Sim. mas ele se adaptou no popular muito, ele
conseguiu trazer todo Foi. esse conhecimento, se adaptou. Mas ele é uma e pessoa realmente a muito escola fácil. Criou a metodologia Sim. dela sim. com isso. Porque ele é uma pessoa muito fácil de se adaptar, até porque trabalhou muitos anos com adolescente, Sim. né? E querendo ou não, o adolescente te traz, né? Essa questão do agora, do que tá Tudo acontecendo, muito das efêmero, gírias. né? E aí ele acabou sendo, assim, muito parceiro. Também como pai, ele sempre fez questão de participar, né, das coisas que a gente fazia. Eu brinco, assim, que as minhas amigas às vezes saíam escondido pra ir na balada e quem me levava era meu pai. Olha, sua mãe já sabia disso? Já ufa. eu sabia. Senão a gente ia fazer uma revelação aqui. Não, ela só não sabia a hora que eu voltava, mas ele que me levava. Ótimo. Ela sabia. Então tinha muito disso, assim, de ser parceiro, amigo, desde Legal. sempre. Meu melhor amigo sempre foi o meu pai, Uhum. né? E eu sempre contei tudo pra ele. A gente sempre teve uma amizade, assim. Sim. Então, sempre foi muito fácil ter essa relação com ele, né? Mas como era quando você precisa bater de frente e falar, pai, nisso você tá errado. Então, Pai, nisso a gente vai aí precisar foi fazer a isso. Como que construção. como foi essa relação? é, Porque isso, a sociedade, né, pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Uhum. Porque a gente vai falar de vocês também como foi isso. aí é parar Mas de como chamar de foi pai, aí? né? Isso. Como é separar os papéis? Parar de chamar de pai. Porque vocês têm o CPF e vocês têm o CNPJ. Sim. Então tem hora que vocês estão falando CPF, tem hora que vocês estão falando CNPJ. Sim. Como que era na hora do CNPJ? Olha, ainda a gente enfrenta essas dificuldades porque eu acho que o laço familiar, né, afetivo, acaba sempre, Uhum. às vezes, falando um pouco mais alto, né? Uhum. Quando você tem que falar uma coisa mais séria, leva, né, por outro lado, enfim. Mas eu acho que com o tempo, também com a mentoria, tudo isso foi facilitando no sentido de entender mesmo que no CNPJ são os sócios, né? Uhum. E não pai e filho. Sim. Então, isso é algo que se você não deixa claro, se você não fala, ou até em contrato, fica sempre mas isso e aquilo, né? E aí você tem que lidar com a família também em volta. Que eu acho que às vezes é mais difícil do que a gente mesmo, Sim. sabe? Porque às vezes nem precisa abrir muito. São algumas Sim, negociações de vocês que a sim, família às vezes nem precisa exatamente. saber. E acaba sabendo de coisas pequenas e isso às vezes pode influenciar. Então é bom Claro. mesmo o CNPJ ser entre os dois só, né? E você trouxe um ponto importantíssimo, que é o contrato. Um contrato Sim. societário, independente se é família. Grandes empresas são familiares, tem que ter um contrato societário. Qual é o papel de cada um, o que cada um tem de responsabilidade, quais são os ônus e os bônus, qual é o Sim. prolabore de cada um, quando eu posso pegar o lucro da empresa, é só depois que eu tiver o meu fundo de reserva pronto, né? Uma empresa inteligente, ela tem pelo menos 6 meses de fundo de reserva. Uhum. Samuel cuida do financeiro da escola, sabe? É isso aí. 6 meses de fundo de reserva e depois disso a gente começa a distribuição de lucros para Sim. trabalhar com segurança, porque se cada um vai pegando alguma coisa, a escola vira um caixa eletrônico, Sim. a empresa vira um caixa eletrônico e escola é uma empresa visa lucro, é trabalho, Exatamente. né? E vocês tiveram uma mudança de atitude, que foi depois da mentoria e da pós, que vocês, quando vão falar de negócios, vocês vão para um café, para um restaurante e não falam no ambiente de casa nem no ambiente da escola. Porque aí é o CNPJ mesmo que está imperando, né? Conta como que foi essa mudança, como que isso entrou na rotina de vocês. Então, Cíntia, como a gente mora em cima da escola, isso é um costume muito dos orleanenses. A gente parou pra pensar isso. E lá o pessoal, todo mundo mora em cima do trabalho, né? Verdade. E dá uma Bem qualidade de gostoso. vida, assim, que é legal. Não sabia, isso é típico do interior. Legal. E aí a Sassá deu essa ideia um dia, vamos sair de casa, a gente precisa conversar algumas coisas. Eu já tava cansado, porque eu chego em casa, eu não quero falar tanto, às vezes, sobre a escola, porque às vezes tá cansado, já deu muita aula. E eu quero falar, né? Mulher sempre quer E falar. Eu ela sou quer assim falar. em casa, eu quero falar de trabalho, o Fábio fala, não é meu sócio, mas ele fala, não quero mais falar de trabalho, vamos falar sobre outro assunto. E eu tô ali querendo falar, preciso contar um negócio, pedir uma opinião. Acho que assim. o macho e a fêmea mesmo, né? Cabeça de mulher, cabeça de homem. Aí ela disse, vamos lá numa lanchonete, não é lanchonete, é o... É uma lanchonete, restaurante, Tá. lanchonete. E a gente, depois que foi, viu que deu certo. A gente saiu de Muitos casa, trocou o resultados. ambiente, trocou a chave também. Então a gente sentou naquela noite, pediu um negocinho pra comer, como sócio, não como marido e esposa, Discutir né? Marido e mulher. estratégia E mesmo. discutimos Legal. ali pontos importantes.
E depois a gente fez disso um hábito. Então, sempre que a gente tem que discutir, a gente vai, sai daquele ambiente. E agora, uma das coisas que a gente adicionou para o ano de 2025, que a gente aprendeu na mentoria, foi separar um dia para gestão. Então, agora a gente tem um dia específico que a gente faz a gestão da Só pra empresa. gestão. Então, só a gente se reúne, faz a nossa reunião, depois tem a reunião de alinhamento com a equipe, com quem vende e assim por diante. Então, Todo estruturar toda essa parte foi bem importante. Todo mês também tem uma reunião com todos os colaboradores. É muito bom Que foi essas uma coisa que a reuniões, gente pegou da mentoria, né? Que a gente Claro. aprendeu. Diálogo. coisas. Diálogo. Numa empresa, numa família, o diálogo o diálogo Exatamente. impera, né? Para conversar, ponto de vista de cada um. Muitas vezes alguém dá uma sugestão que você nem imaginou, a outra pessoa fala, gente, como eu não pensei nisso? Então é muito importante o diálogo. E os sócios proprietários têm a palavra final e definem, né? Isso tem que estar em contrato também. Qual é a porcentagem de decisão de cada um? Então, quanto mais detalhado tiver, menos confusão vai ter e mais objetivo e mais rápido, porque se você não tem detalhado, se você não sabe o que é para fazer, você não faz nada, você fica sempre nadando numa areia movediça. Quando você sabe o seu papel, e o outro tem que aceitar. Eu sei que, por exemplo, ele cuida do financeiro e você da metodologia. Quando ele decide do financeiro, você não discute. É isso aí. Porque ele sabe. Você pode até achar que dava, mas ok. Exato. E vice-versa. Então, bem e isso. vocês também, né? Você tá mais na parte administrativa e seu pai na Sim. metodologia. Isso faz muita diferença, né? No dia a dia fica mais leve. É, E também porque você não consegue dar conta de tudo, não é? É, querendo ou não, a gente acaba dando um espetáculo no pedagógico, eles Sim. não... Porque também essa troca é importante, Claro. né? E assim, a Seu gente pai tá tem falando mais de 40 anos de isso que eu ia sala de falar. aula. A gente tá numa relação de experiência de muita diferença, né? Eu tenho 33 anos, ele tem 60. Então, assim, essa experiência de vida precisa ser levada em conta, em Claro. consideração. Ele já teve uma escola de música Uhum. com um sócio que não deu certo, né? Então, assim, ele já teve essa experiência Sim. de sociedade. Inclusive, quando a gente foi montar a escola, ele falou, só vou aceitar a sociedade porque é com você, porque eu confio em você e porque eu sei que realmente vai dar certo nesse sentido de sociedade, porque se eu tivesse que, de novo, fazer isso com outra pessoa, eu jamais faria. Então, assim, Olha só. ele chegou a ter uma decepção, né? Claro, tem pessoas que acontece o contrário, se dá melhor com uma sociedade com pessoas que não são familiares do que Sim. parentes, e eu acho que é o que é mais comum, inclusive, né? Do que ser parentes em sociedade, Mas em né? escola de música tem muito mais É, de escola mulher. de música, muitos sim, irmãos. bastante. Eu converso com gente todos os dias, Talvez vocês devem porque a conhecer música também. vem muito Da da família, tipo né? dupla sertaneja. Exatamente. Verdade. Então, E a isso gente faz tem diferença. esse papel bem definido. Uma das coisas que a gente fez depois da mentoria foi definir isso. Então, qual é a função dele, qual é a minha? Claro que a gente ouve sugestões do parceiro, óbvio, né? A gente tá junto, é parceiro de vida também. Porém, a decisão final e quem entende mais é aquela pessoa que tá naquela liderança, naquele cargo, então eu tenho que respeitar. Então, em muitos momentos, as pessoas vão lá na Clavo, por exemplo, e vê o Samuel falando assim, tem que ver com a Safira. Eu digo, eu tenho que ver com o Samuel sobre outra coisa. E tá tudo bem, e tem que ser assim. Tem que ter alguém que faça, porque se a gente deixa todo mundo fazer tudo, ninguém faz nada. Não. Então tem que ter isso muito Papéis bem definidos, definido. como uma novela. Até Sim, para os ó, próprios colaboradores, né? Saber que Exatamente. tem todos os papéis definidos. Eles sabem que quando tem que fazer uma compra, um pedido, é com o Samuel, toda a parte do financeiro, o pagamento, é tudo com ele. Eu não me envolvo nada com isso. Então já vieram, Safira, não é comigo. Né? E que bom, porque isso torna o trabalho mais leve, mais fácil, mais prazeroso. Eu consigo fazer mais aquilo que eu Que tenho você mais gosta. habilidades, né? E claro que eu tenho que estudar também, mas é isso. E quando vocês começaram a perceber isso dentro das escolas, das sociedades, que vocês poderiam explorar mais o potencial de vocês, que vocês tinham mais potencial para crescer, para expandir, mas que precisavam de ajuda? Que momento que vocês falaram assim, opa, preciso de ajuda porque senão não vai rolar, vai dar confusão? Ontem eu conversei com um dono de escola de música que ele falou assim, Cíntia, eu preciso de ajuda porque senão eu vou falir. Então assim, chega um momento que fala, ou vai ou racha, né? Ou eu peço Sim. ajuda e vou, ou não vai dar mais. Que momento que você sentiu isso? Foi sendo momentos, uma junção de momentos, na verdade, né? Primeiro, eu tive a minha filha,
né? E eu tava só na função de professora, eu dava aula das 8 da manhã às 8 da noite. Quando perguntou assim, você só dá aula, mas você não dava só aula, você dava aula, você já administrava, Sim, você já, fazia pagamento, é. mas você achava que você só dava Eu aula. tava gestando. Gestando. Além de tudo, né? Porque realmente não é fácil, né? Não. Nesse período, você lidar com tanto estresse, ficar sentado tanto tempo, né? Dando aula e... Enfim, parte feminina que outras mães vão hormônios, entender né? nesse Uma sentido. questão hormonal toda paciência, modificando, né? claro. Aí começa a mudar os hormônios, tinha hora que não tinha paciência com a aluna. A gente tem então... fome, tem sono, né? Tudo ao mesmo Exatamente. tempo. Pausa pro xixi, várias pausas. Então, Exatamente. começa a ter essa mudança já. Eu dei aula até o 8º mês de gravidez. Eu também, até o 8º. É isso aí. Mas eu achei que foi legal nesse sentido dos alunos, porque eles abraçaram também a gestação, sabe? Uhum. Eles todos se sentiram meio que parte. Claro. A Gigi ganhou muito presente, assim, dos alunos. Todos os alunos deram presente pra ela, sabe? As pessoas que ficaram sabendo que eu tava grávida vieram com muito Essa é a dica que eu vou carinho. Mamães de Orleans. E eu nem pedi, hein? Só ficaram sabendo que eu tava grávida. Sim. Então, foi um momento que eu me senti muito querida, que eu já senti que minha filha também ia ser bem-vinda, porque foi um medo muito grande também. Uhum. E, assim, os alunos abraçaram a ideia, Isa, tá tudo bem, vai dar certo. Se precisar, a gente espera um pouco, a gente volta, ou a gente faz aula com outro professor enquanto você tá nesse período e volta. E nessa época, a gente tinha escola, mas o meu pai também tinha um trabalho CLT. Uhum. Que acabava ajudando financeiramente todo aquele momento. No dia que minha filha nasceu, ele saiu Da escola CLT. Tá. E aí foi um baque bem grande, ele não contou no dia, né, Tá. porque eu tava parindo. Claro. Esperou aquele momento, contou uma semana depois. Tá. E aí, quando eu descobri aquilo, eu já tava bem preocupada, Ele foi demitido nervosa, da escola. Sim. Tá. Eu fui bem preocupada com a situação financeira, né? De como seria a reação dos alunos quando eu parasse, me afastasse, né? Das aulas. Sim. Porque eu acho que quando a gente gosta de dar aula, os alunos sentem isso, Sim. né? Então a pessoa quer fazer aula com você, né? E aí a gente tem muito... Eu amo dar aula, mas eu também amo ganhar dinheiro, né? Sim. Amo também uma qualidade É seu de vida. trabalho. É tudo isso, Tudo né? que você for proporcionar para sua vida, de qualidade de Sim. vida para os seus filhos, é o seu trabalho que vai prover. Exatamente. Então, assim, teve essa mudança de chave, né? E aí, quando a Gigi tava com 6 meses, comecei a voltar, de fato, a dar aula. E a coisa não tava legal, né? Perdemos muitos alunos, porque quando eu tava na escola o tempo todo, justamente por também estar dando bastante aula, eu fazia muito story, tava sempre também ativa no marketing, na venda, em tudo. E aí, nesses primeiros 6 meses, né, não tive como, eu tava na adaptação total da criança, e a da escola vida, né? não tava organizada por setores. Você não, tava fazendo e nem tudo. organizada, né? Porque, assim, era, assim, eu fazendo tudo de tudo, desde marketing administrativo, aula, tudo, faxina, fazia realmente tudo. E a criança, quando ela chega, ela precisa de um ambiente organizado, né? Rotina. Exatamente. Que a minha vida não proporcionava aquilo naquele momento, e eu tive que trazer isso para ela, pensar nela naquele momento que foi difícil, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de abrir mão de mim pelos outros, e aí eu tive que naquele momento aprender a colocar ela. E você em e primeiro eu lugar. ainda Você tenho essa dificuldade de me colocar, tá? Tô trabalhando na terapia. Sim. Mas é um processo, né? E aí foi um momento de dificuldade, porque aí só tinha o meu pai e mais um professor que pararam de fazer divulgação, story, não tinha mais nada. O Instagram parou completamente, venda, atendimento. Meu pai não tem talento pro atendimento, Isso ele tem talento pra aula. E isso aí impacta as pessoas no não faturamento da fechavam. escola. Você falou de talento de venda. Sim. Você falou algo fundamental. O que cada um tem talento, o que cada um é melhor. Exatamente. Que vocês já definiram e que agora vocês definiram. Perfeito. Foi nesse momento que você percebeu, eu falei, preciso de ajuda, senão a escola vai falir? Esse pedido de socorro? Sim, foi. E aí eu falei assim pro meu marido, eu vou abrir uma escola de educação infantil. Vou pegar eu lembro dessa história. Vou pegar um empréstimo bancário e vou abrir uma escola de educação infantil. Vou sair da música, desistir. E tava no momento... Totalmente gente, sem estratégia. Realmente dura 2 anos, tá? Sem estratégia alguma. Exatamente. Vou sair da música e vou abrir uma escola. Sim. Do mais absolutamente nada. Porque também eu tava assim, realmente o processo do pós-parto, as pessoas não levam tão a sério, né?
ou quem não passou por isso, ou até o mundo masculino ainda tá aprendendo com esse lado. Mas é muito delicado, né? E pra mim, realmente, o puerpério foi 2 anos. E eu tive Tá. depressão pós-parto, foi bem difícil Sim, esse momento isso é pra comum. mim. E assim, agora que a Giovana fez 2 anos que eu tô começando a me sentir bem. Que De bom. novo, me sentindo eu mesma, sabe? Organizando a minha vida de fato, de Sim. todos os sentidos emocionais, enfim. E aí eu falei pro meu marido, então vamos montar? E meu marido, ele sempre me apoiou em tudo, né? Acho que ele é mais louco que eu. Ele falou assim, vamos lá pegar um empréstimo, vamos abrir a escola. Comecei a falar com franquias. E não sei, eu tava a ponto de assinar o contrato com uma franquia, né? E aí... Não vou falar que foi do nada, vou falar que foi Deus. Que apareceu assim no Instagram falando... Num anúncio. Você que é dono de escola de música. Vai, louca. Passei. Aí, de novo, você tá me perseguindo, né? Assim, vou ter que ver o que você tá falando aqui, né? Claro, o robô ali Deu do certo. anúncio trabalha a meu favor. Aí eu peguei e falei assim, tá, deixa eu mandar uma mensagem pra ver o que é isso aqui. Porque começou a pegar no coração a questão do propósito, questão de sentir que eu tenho esse propósito na minha vida, na vida do meu pai, com a música mesmo, né? E aí eu falei assim, nossa, mas eu vou abandonar o meu propósito de vida, que eu sempre fui muito ligada a essa questão de propósito, sabe? Eu acho que todo ser humano tem que ter um propósito de vida, não só fazer as coisas por fazer. E eu falei assim, nossa, como... E agora, né? Vou deixar de fazer o meu propósito. Aí apareceu você, fiz uma reunião, né? Para começar a entender quem era a Cíntia. Não foi com você essa primeira foi reunião. Com a consultora. E essa consultora foi maravilhosa, né? Sim. Foi um atendimento incrível. E já nessa reunião ela já me deu insights incríveis também. E aí eu cheguei em casa e falei com o meu marido, Sérgio, né? E eu falei assim, Sérgio, conversei com uma pessoa assim, 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 expliquei tudo como funcionava. Ele falou assim, você conhece alguém que faz esse negócio? A primeira coisa de quem não é da área, né? De ligar o pé no chão, né? Eu falei assim, não, mas peraí. Aí eu fui atrás de conhecer mais sobre o trabalho para trazer um embasamento para ele sobre isso. Eu falei assim, pronto, já agora conheço, tenho certeza, é bom. Foi conversar com pessoas, né? As pessoas chamam lá no Instagram pra conversar com outros. Legal. E aí, conversei com você também. Você prontamente me atendeu, me mandou mensagem no Instagram, respondeu minhas questões. Foi muito empática e acolhedora, que eu acho que esses pontos que são de característica sua faz muita diferença pra gente, porque a gente é de um ramo muito emocionados, né? Total. Ligado então com faz afetivo, diferença, né? Isso, né? A gente ter essa afetividade da sua parte bom. como mentora. E aí eu falei pra ele, falei pro meu pai, falei assim, e meu pai tava desesperado, né, porque eu ia deixar a escola de música e abrir uma escola de educação infantil. Eu falei, pronto, então aqui vai ser o momento, o marco. E aí foi em março de 2024. Maravilha, que deu essa virada de Deu chave. essa virada. E vocês, quando vocês perceberam que vocês precisavam de ajuda? Agora eu preciso de ajuda, não sei mais. Final de 2023, Sim, quando a gente entrou em contato contigo, na verdade a Safira já vinha namorando a Cíntia. seguindo. E eu Já tinha conversado, chamado pessoas também no direct pra conversar? Já. Legal. Quem que você tinha chamado? Eu chamei a Ana Clara da Matraca. Legal. Só. Foi. Era que eu conhecia. Esse final de ano nosso foi muito conturbado, assim, muito Eu aluno lembro. saindo, né? E daí eles voltavam só depois do carnaval. Então, Esse erro acontece demais, né? Os alunos saem, as pessoas deixam os alunos irem embora e não tem aquele compromisso. E como que vocês estruturaram isso depois? Esse final de ano, eu sei que isso não aconteceu mais. Conte como que vocês fizeram isso, como mudou final de 2023 para final de 2024. Vocês tiveram uma evasão infinitamente menor de alunos, o financeiro se manteve, aumentou, vocês tiveram salário, pagaram as contas, honraram com os professores. Como que foi isso? Como vocês fizeram essa remodelação, nessa reorganização? Então, a gente foi para mentoria, vou complementar a tua fala, porque a gente estava esgotado, sentindo que fazia muito, mas tinha pouco retorno, porque não era assertivo as tomadas de decisões. Então, entrava pouco, tinha poucos alunos. No final de ano, os alunos, por não ter contrato, não permaneciam, só voltavam quando queriam. Então tava bem difícil. Aí a gente assinou a mentoria, né? Vamos fazer. E depois da mentoria, a gente teve o ano foi uma mudança de mentalidade, mês após meses. E o nosso final de ano, ele foi
completamente diferente, mas foi uma construção do ano, né? Não é uma coisa que você faz só em dezembro. É uma coisa que você começa a estruturar em janeiro, fevereiro. E eu lembro que eu conversei contigo e tu falou assim, olha, a gente não tinha, na verdade, na época, condições de pagar a mentoria. A gente ia pagar com muito custo, a gente nem tinha funcionário também, não tinha um colaborador para ajudar. Então, tudo era a gente que fazia. Deu medo? Desde a limpeza, Deu medo? desde a venda, desde as aulas, do marketing, tudo era a gente que fazia. Limpar. E foi bem difícil, assim. Mas a cara é a coragem, né? Falei, vamos. Eu vou vender curso, vou me matar vendendo, vamos pagar isso aí. E aí a gente começou. E já em janeiro já teve uma grande mudança. Os alunos já retornando, a gente já entrou com contrato, já foi estruturando. O final de ano de 2024, a gente recebeu o dobro do que a gente ganhou em 2023. A evasão de alunos foi, meu Deus, não dá nem para mensurar aqui. Eu posso dizer que a gente não teve evasão de alunos, tá? A gente fez um recital em dezembro extraordinário, com muito mais suporte, muito mais qualidade. Impactante, né, pras pessoas. Nossa, foi... Colônia de férias também. Os nossos alunos também dobraram, né? Então, a gente iniciou o ano de 2024 com alunos. Agora, em 2025, a gente está com o dobro de alunos. E cada dia mais aumentando, a gente está aqui, tá? Tem um colaborador lá fazendo as vendas. E já tem muitas vendas no dia, assim. Então, tá repercutindo bastante. A Clavo cresceu muito também enquanto instituição na cidade. A nossa marca sendo reconhecida. A gente é conhecido por fazer um trabalho de qualidade. Só que assim, ó. Antes a gente fazia um trabalho de qualidade, mas não mostrava. Então, não basta ser, tem que parecer ser também. Então, isso foi uma virada de chave. O Samuel é muito bom. Hoje o Samuel, ele é o professor mais caro da Claro. Claro. Todo mundo chega e fala assim, eu quero fazer aula com o Samuel. Então, hoje, ele já tem um outro valor para quem quer aula com ele. Porque vai ter um outro profissional para te atender, mas se você quer o Samuel, tu vai ter. Isso foi uma coisa que a gente também aprendeu na mentoria. E o início de aula, quando o Samuel começou, ele cobrava muito baixo. A gente não tinha tanta inteligência financeira, emocional também. A gente tratava o aluno muito amigo, muito parceiro. Só que na hora do aluno cobrar de nós, o aluno já era aluno mesmo, era cliente, era uma parceria... Como é que eu falo a palavra? De mão única. Isso. E aí a gente percebeu que quando chegava pra nós, a gente, deixa repor, tudo bem. Não tem regra. Dá um desconto. E aí a gente foi estruturando isso esse ano e a gente veio assim, muito assertivo, isso fez toda a diferença. Então a gente teve muitas vitórias em 2024, que foi ter um colaborador, aumentar o número de professores. Quantos professores tem hoje? Hoje nós temos 4 professores. Vocês eram em 2. Éramos em 2. Hoje são vocês 2, mais 4 professores e um colaborador. 7. 7. O faturamento dobrou? Dobrou. Todo mundo recebe em dia? O prolabore de vocês tá ok em dia? A gente não tinha certo. também. Tá pagando a Safira certinho, Samuel? A gente não tinha prolabore. Inclusive, eu aumentei o salário dela. Muito bem! Gente, é extraordinário. A gente foi assim, de grandes, tu falou de pequenas ações, mas de grandes também. Grandes ações, ter coragem de investir, de fazer. Porque às vezes a gente quer cobrar algo que a gente não tem coragem de investir. E daí é um problema também, porque daí você vai ficar sempre naquele mesmo padrão. Então, assim, a dica que eu dou é movimente-se, saia do seu lugar, vai atrás do estudo, né? A mentoria da Cíntia tá aí para isso. Inclusive, não só para a escola de música, né? Claro. Escola de habilidades, escola de dança, escola de balé, escola de idiomas, porque a gestão é a mesma. A gestão é a mesma. Né? A modalidade pode ser outra. Inclusive, numa escola de música, pode ter aula de xadrez, pode ter aula de música bilíngue, agora, né? que vocês têm, pode ter aula de música bilíngue, pode ter outras habilidades também. E outra vitória da mentoria foi que esse ano 2024, nós fechamos muitas parcerias. Então, espaços recreativos, escolas da cidade com bastante renome na cidade. Então, a gente pegou bastante parceria, assim, e eu acho que foi fundamental. Com eu certeza. chego no comércio, né? Eu sempre tô no Instagram, então aprendi também esse ano a botar minha cara lá no Instagram. E aí eu chego no comércio da cidade e o pessoal, você é a Safira da Clavo. E eu nem conheço a pessoa, eu fico, pois é. Então é muito bom também ser reconhecido, né, pelo trabalho que a gente faz. Claro. Cidade pequena tem isso. E vocês moram em cidade pequena, 24 mil habitantes, Santa Bárbara tem? 220 mil. 220 mil. Não é impossível e nem difícil crescer em cidade pequena. É possível, né? Claro. Eu, particularmente, acho até mais fácil, porque numa Também capital, acho. você é um grãozinho de areia. Numa cidade interior, se você
realmente não basta ser bom, você tem que ser visto. Se você realmente Exatamente. mostrar sua autoridade, as pessoas reconhecem. Exatamente. Eu me lembro muito bem quando vocês chegaram, das primeiras sessões, das dificuldades que vocês trouxeram nas primeiras sessões e hoje dessa autoridade em estar no podcast, em sair de casa, de sair da escola. A escola tá funcionando porque a escola de vocês dois está funcionando. Então, assim, é uma mudança muito rápida em um ano para uma empresa que já tinha muitos anos de Com certeza. prática, né? E tudo isso vem do esforço de vocês, de sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto o tempo todo, porque são ações diferentes. E se você quer ter resultados diferentes, você tem que ter ações diferentes. Com e é certeza. exatamente o que vocês estão fazendo e fizeram. E eu vou pedir para a equipe aqui trazer para mim um reconhecimento, que é um reconhecimento meu, mas é um mérito de vocês, pelos resultados que vocês vêm alcançando aqui nos nossos programas de mentoria. Todos os meses a gente... os mentorados, eles respondem um formulário e eles trazem os resultados, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, quais são os benefícios que eles estão alcançando, o que eles precisam de mais ajuda, para eu também ir mapeando o que vem acontecendo e ser mais certeira no direcionamento e trazer resultados com mais rapidez, economizando erros. E quero passar aqui para a Isa primeiro a premiação dela de faturamento de mais de 100 mil reais com aulas de música da Escola Belan, desse tempo que a gente tá juntas. É a primeira de muitas outras. Não fez um ano, né? Vai fazer um ano. É um marco para a escola, um marco para os meus programas. Eu fico muito feliz em colaborar e muito feliz em ver esse resultado de vocês. É o primeiro de muitos e é realmente um resultado expressivo para um ano de tantas mudanças que vocês tiveram, né? Sim, muito, até porque a gente mudou de espaço, também crescemos em questão de professores, a gente era em 2, agora também somos em 6 professores. Isso fez muita diferença e a gente abriu uma modalidade que não é só música, que é teatro musical, e com um profissional muito bom também na área, que tem trazido muito resultado, e acredito que é só o começo. Com certeza, uma escola de gratidão, muitas sempre. modalidades, de muita novidade. Vocês não estão parados, estão realmente criando sempre, Exatamente. né? E aqui, para Clavo, Escola de Música, Safira e Samuel, o faturamento de 200 mil nesse um ano aí que a gente tá junto, também é o começo de uma temporada, um começo de uma nova era. Haverão muitas outras plaquinhas depois, e isso tudo, esse crescimento rápido foi devido ao comprometimento de vocês, ao realmente seguir os direcionamentos, é senso de merecimento, eu posso, eu mereço, né? Com certeza. Então, parabéns por toda a estrutura da escola, pelas modalidades e pela conquista de vocês. Muito bom. Obrigada. Imagina, fico muito feliz em reconhecer vocês. Rapidinho pra gente terminar, contem da escola de vocês, quais são as modalidades que vocês oferecem e para quem tá assistindo, quais são as modalidades que vocês têm lá? Então, hoje nós temos musicalização infantil, temos aula de piano, teclado, instrumentos de cordas populares, instrumentos de orquestra, violino e por aí vai. Temos também aula de canto popular erudito, canto coral, teoria musical, preparação para vestibular. Temos também agora teatro musical. A gente fica com medo de esquecer todas as modalidades, né? Que são Mas muitas. se entrar lá no Instagram, no site, vai ver. Tem tudo lá, Show. tem tudo lá. E vocês? E presencial e online também, né? Show. Atividades Muito bem em grupo pontuado. e também individuais. Maravilha. Então, hoje nós atendemos na modalidade coletiva. Nós temos aulas de musicalização infantil, violão, teclado, piano, violino, instrumentos de orquestra, de sopro, né? Ukulele, guitarra. E algo muito especial que nós temos na Clavo são as sessões de musicoterapia, que não são aulas, né? São sessões, da área da saúde e não da educação, isso é uma outra conversa. Sim. Mas é um trabalho que a gente oferece lá, que é a musicoterapia, e um dos nossos maiores públicos infantis são crianças atípicas. Então a Clavo hoje trabalha com esse público inclusivo, acolhedor, e é isso. Maravilha, maravilha. Isa, fala lá para aquela câmera, deixa se você pudesse falar alguma coisa para as pessoas de motivação, que eles realmente pudessem mudar a empresa deles hoje, o que você falaria? Bom, eu vou até ser repetitiva com uma coisa que a Cíntia disse agora, que é: se você quer resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Isso foi uma frase que eu escutei tanto dela
quanto de profissionais de sucesso, e que eu percebi que realmente, se a gente quer alcançar alguma coisa na vida, a gente precisa ter um objetivo, e através desse objetivo começar a ter atitudes que realmente tragam esses objetivos para a nossa realidade. Então, se você tem um sonho, se você tem vontade que as coisas sejam diferentes, faça diferente. Busca a Cíntia, busca profissionais de qualidade, busca se aprimorar, e com certeza o seu sonho vai se tornar realidade. Obrigada. Muito bom, muito bom. E você, fala lá para a câmera, Samuel. O que você diria, como era o Samuel antes, como ele é agora, o que você diria para as pessoas? Então, para você que está me assistindo, uma coisa muito importante, não basta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. É difícil, às vezes você não quer ser, de certa forma, muito orgulhoso, não quer parecer metido, mas você precisa. Você precisa para você crescer, para você se desenvolver. E se você quiser crescer, insista, persista e nunca desista. Mas faça isso apontando para o alvo correto, da forma correta, que vai acontecer, os seus sonhos vão se realizar e tudo vai dar certo. Então, tem aí a Cíntia, uma excelente mentora, né? Obrigada. E siga ela, procure ela, que vai dar certo o seu negócio. Meu garoto propaganda já. Fala uma frase para todo mundo que tá aí desmotivado, que é alguma coisa, algo que você, uma virada de chave que você teve, que pode ser tão diferencial para alguém também, sabe? Quem se antecipa, governa. Então, quem demora muito para agir, perde. Então, se você se antecipar, se você começar agora e fazer algo diferente, se você se antecipar, você vai governar. Senão, outro vem e governa na sua frente. Então, a frase para finalizar para mim é isso. Quem se antecipa, governa. Espero que você tenha curtido esse episódio, assim como eu. Todo mundo aqui no estúdio finaliza nesse tom de emoção e nesse tom de vitória e comemoração pelos resultados de profissionais tão comprometidos e tão competentes. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Isabelle e da Belan Escola de Música, aqui embaixo nós vamos deixar o Instagram para você entrar lá, conversar com ela, conhecer mais o trabalho, a metodologia. Também vamos deixar o Instagram aqui da Safira, do Samuel e da Clavo, para que vocês conheçam melhor o trabalho deles e se aninhem com os trabalhos desses profissionais tão incríveis. E se você ainda não segue esse canal aqui do Pod Cíntia, clica aqui no sininho para você receber todas as informações, todos os episódios quando sair em primeira mão e deixa seu comentário também que a gente vai adorar. Tchau!